procedência. E quando Agenor sai com a mercadoria já condicionada em sua sacola, comenta com os vendedores: mas cada louco que me aparece. O que será que ele quer com tanto abridor de latas? O senhor fez um bom negócio, seu José. Já faz muito tempo que não vendemos um só desses abridores. Coloquei um lucrinho em cima e pronto. Mas o que será que esse homem quer com tantos abridores? Fica a pensar. São quase 11h30 e Agenor chega à feira, após ter se alimentado frugalmente e com pouco gasto numa quitanda ali perto. Já, seu Agenor? Sempre procuro chegar antes do horário quando combino algum com alguém. Dessa forma, não corro o risco de chegar atrasado. O senhor já se alimentou? Já, dona Elsa. Não precisa se preocupar. Comprou mais abridores? Sim, mas não conte a ninguém. Minhas vendas aqui nesta cidade estão encerradas. O senhor poderia ficar rico, seu Agenor. Brinca, mulher. Não quero mais essa tentação. Dona Elsa, devolve também como uma pilhéria, e riem da situação. Se vocês quiserem ir, já estou aqui para trabalhar. Muito bem, então. Este aqui é Jorge, nosso colaborador que se incumbe do caixa. Mais tarde, ele será substituído. Vamos almoçar, mas, logo, estaremos de volta e outros voluntários também virão. Neste horário poucas pessoas vêm à feira e creio que o senhor e Jorge poderão cuidar de tudo. Podem ir tranquilos. Se precisarem de alguma coisa, basta que me telefonem. Jorge sabe o número de meu telefone. Tudo bem. Dona Elsa e mais 3 pessoas se retiram para irem almoçar e Agenor e Jorge permanecem. São 14h15 quando Dona Elsa se aproxima da praça, juntamente com mais algumas pessoas que permanecerão durante toda a tarde na feira e, quando chegam a uma esquina, de onde podem visualizar a barraca, um senhor que faz parte daquela comitiva, exclama: mas o que estará acontecendo lá na feira? Meu Deus! Quanta gente! Exclama uma das mulheres. Dona Elsa, aperte o passo, pede, já que Elsa e mais 2 voluntárias se encontram mais para trás. O que foi, Matilde? Pergunta, aproximando-se. Veja, mas o que é aquilo? Vamos depressa. Seu Agenor e Jorge devem estar em apuros. Chegam quase a correr em direção à barraca. Quando se aproximam mais, percebem que existe uma fila de cerca de umas 20 pessoas aguardando a vez para efetuar o pagamento de livros que carregam, junto ao caixa, e mais outras tantas querendo falar pessoalmente com Agenor, que se postara sentado em uma cadeira enquanto alguém, sentado em outra, à sua frente, o ouve. Aqueles que aguardam a vez para falar com o andarilho procuram se manter a certa distância, a fim de não inibirem o consulente. Entram, agora, na barraca, com mais calma, para observar o que está acontecendo. Dona Elsa procura, então, ver os livros que as pessoas estão comprando e quase não acredita no que vê, pois a maioria está adquirindo vários exemplares de Evangelho segundo o Espiritismo e algum outro livro. Alguns chegavam a comprar mais de 10 exemplares desse Evangelho. E de muitos, houve eloquentes elogios ao andarilho, chegando, mesmo, alguns, a nomeá-lo como um santo homem. Aproxima-se de seu Agenor e ouve parte do final de uma de suas falas: meu irmão, fazemos parte de uma porcentagem muito pequena de criaturas que, pelo conhecimento que temos da doutrina espírita, da continuidade da vida, das leis de justiça, das oportunidades que Deus, nosso Criador, nos oferece, da oportunidade de nos reencontrarmos com os que mais amamos, após a desencarnação, da possibilidade do contato mediúnico com aqueles com quem mais temos afinidade, somos mais felizes que aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade de conhecer a religião dos espíritos. Por isso, meu irmão, devemos retribuir tudo isso, divulgando essa religião, levando todos esses conhecimentos a eles. E o que podemos fazer? Como começar? É muito simples. Quando tiver uma oportunidade, compre um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo e presenteie alguém que sabe em dificuldades, alguém que sabe estar sofrendo ou, então, se não tiver alguém para oferecer esse presente, simplesmente esqueça em algum lugar. Pode ser num banco de jardim,
num ônibus, numa sala de espera de um consultório médico ou na poltrona de um cinema, e deixe que a espiritualidade maior faça o resto. Com toda certeza, ela saberá direcionar um infeliz até essa dádiva que são os ensinos de Jesus sob a óptica da doutrina espírita. São benditas ferramentas que devemos espalhar para que possam ser utilizadas por esses trabalhadores de Jesus. Essa, também, é uma maneira de fazer o bem. Quanto ao seu problema particular, não se esqueça do que lhe disse. Muita fé, e creia que a verdadeira fé não é ver os nossos desejos satisfeitos, mas a certeza de que aconteça o que nos acontecer é o que de melhor Deus, nosso Pai, nos estende como uma maneira de aprendermos e de evoluirmos. Muitas vezes, lágrimas podem desobstruir nossos olhos de partículas que enevoam a nossa visão. Sempre existirão problemas maiores que os nossos, não é, seu Agenor? Sempre existirão, mas que a visão desses problemas de nosso próximo não seja vista apenas para que nos conformemos com os nossos, mas que sejam vistos como uma bendita oportunidade de servir. Porque Deus sempre auxilia seus filhos através das mãos de outros de seus filhos. Deus lhe pague por suas palavras, seu Agenor. Não imagina como saio daqui com o coração mais leve e com muita esperança no porvir. Que Deus nos abençoe, meu irmão. Que nos abençoe e nos auxilie sempre a curar para podermos ser curados também. A pessoa se levanta e Dona Elsa pode ver, agora, que ela tem os olhos marejados de lágrimas. Uma mulher senta-se à frente de Agenor, enquanto o homem que havia terminado de se consultar apanha vários evangelhos e se dirige à fila do caixa. Dona Elsa, então, percebe que muitos, ao saberem da presença de Agenor, naquele horário, para lá se dirigiram a fim de consultá-lo, e começa a ficar preocupada, pois começam a chegar mais e mais pessoas com essa finalidade. As horas passam e o homem continua a atender sem parecer se cansar. Já começa a anoitecer e Carlos, presidente do centro, chega, e Dona Elsa lhe relata o que está acontecendo desde a hora do almoço e que está preocupada porque a fila continua grande. Carlos esclarece que veio até ali porque lhe telefonaram informando do alto teor das palavras do andarilho e que muitas pessoas para lá estavam se dirigindo a fim de consultá-lo. Temos de fazer alguma coisa, Carlos. Seu Agenor já deve estar muito cansado e, se isso continuar assim, como serão os próximos dias? A notícia vai se espalhar e, pelo que estou sentindo, isso já está acontecendo, porque a fila já está bem maior do que a que encontrei quando aqui cheguei. O que me diz, Eusébio? Pergunta Carlos a outro diretor da casa espírita. Também estou preocupado, apesar de ele não me parecer nem um pouco cansado. O sorriso não lhe sai dos lábios. Vejo muitos espíritos ao seu lado, diz Dona Guiomar, médium vidente. Enquanto um, em especial, parece lhe inspirar as palavras, outros lhe aplicam energias com o propósito de revitalizá-lo. Mesmo assim, preocupo-me, insiste Dona Elsa. Carlos, então, solicita um pequeno intervalo e conversa com Agenor, por favor, meu irmão, não está cansado? Há horas que está atendendo. Não me sinto nem um pouco cansado, seu Carlos. Mas deve estar com fome, diz Dona Elsa. A fome pode esperar, responde, humildemente. O senhor não se importaria se eu organizasse melhor esse atendimento? Ainda temos mais 7 dias e poderíamos estabelecer horários, com senhas, por exemplo. O senhor pode organizar da maneira que desejar, seu Carlos. Apenas insisto em dizer que não me canso com o que faço. Mesmo porque, espíritos me auxiliam e sinto-me muito bem. O senhor é quem sabe. De qualquer maneira, pretendo limitar o atendimento diário a apenas 30 pessoas naquela barraca ao lado, levantada para o encerramento da feira onde, todos os anos, organizamos uma palestra no domingo. E isso seria feito da seguinte forma: perguntas lhe seriam feitas por escrito e selecionadas, a fim de que estas não se repetissem. Tenho a certeza de que, assim, todas as dúvidas seriam respondidas, fazendo com que todos ouvissem e aprendessem sobre mais assuntos do que os próprios, particulares. O que me diz? Pode ser, seu Carlos. Carlos pede, então, a atenção de todos e explica como será feito o atendimento de seu Agenor, a partir do dia seguinte. Improvisa as senhas numeradas, com a sua assinatura para certificá-las e as entrega aos que se encontram na fila, partindo do primeiro que o seria atendido, informando que seu Agenor, doravante, faria o atendimento nos dias da feira, no horário das 13 às 16 horas.
e que esperava que todos entendessem essa providência como uma maneira de poupar o homem e que encerrava, assim, o atendimento do dia. Os presentes aceitam a ideia e, um a um, se despedem do andarilho. O senhor não gostaria de descansar um pouco, agora? Pergunta-lhe Dona Elsa. Gostaria, sim. Até o momento, enquanto estava atendendo, não sentia nenhum tipo de cansaço, porém, agora, estou com muito sono. E estou pretendendo retornar ao albergue. Nós o levaremos até lá, seu Agenor. A propósito, pedi aos voluntários da sopa que reservassem um pouco dela para o senhor. Eu lhe agradeço muito, Dona Elsa. Então, vamos. 13. Os ensinamentos do andarilho. No dia seguinte, às 13 horas, o recinto da feira se encontra bastante concorrido, pois, além das pessoas que possuíam senha para serem atendidas naquela tarde, muitas outras lá se encontram, atraídas pela curiosidade, tendo em vista que a notícia havia se espalhado rapidamente. Um grande número delas quer comprar um abridor de latas, mas Agenor informa não os possuir mais para venda, evitando, assim, uma imagem de mercantilismo que não gostaria que ali se instalasse. No dia anterior vendeu o que tinha porque não havia encontrado uma desculpa. Geralmente, faz isso ao chegar a uma cidade. Nesse momento, Carlos chama as 30 pessoas que possuem senha e, distribuindo papéis e canetas, lhes pede para escreverem uma pergunta que resumiria o seu problema ou a dúvida de cada um. O seguir, explica, a todos os presentes, como tudo será feito. Aguarda alguns minutos, recolhe os papéis e, embaralhando-os, os examina, retirando perguntas que possuam o mesmo teor. Passa-as, então, a Dona Elsa que, pedindo silêncio, lê a primeira. O que é preciso para se ter fé e como essa fé poderá resolver um problema? Seu Agenor se levanta, reflete por alguns segundos e responde, bem, penso já ter falado a respeito disso ontem para uma pessoa em particular. Agora tentarei abordar essa questão para que todos tomem conhecimento, porém, antes de tudo, devo lhes dizer que, a partir de agora, não sou eu quem fala, mas espíritos lhes responderão, através de minha mediunidade. Dizendo isso, cerra os olhos, faz sentido a prece, em silêncio, rogando a presença e o auxílio da espiritualidade. Alguns segundos se passam e, tornando a olhar para os presentes, responde, meus irmãos, a verdadeira fé não é o que todos pensam. A fé não significa a certeza de alcançarmos aquilo que desejamos, porque nem sempre o que desejamos é o melhor para nós e somente Deus, nosso Pai e Criador, aquele que mais nos ama, sabe o que mais precisamos. Por isso, a fé, na verdade, é a certeza de que, aconteça o que nos acontecer, é o que de melhor poderia nos ser concedido para nossa evolução espiritual. E recebemos muito, podem crer. Agora, o importante é que saibamos que Deus nos concede graças, sempre através de ações por parte de irmãos que cruzam o nosso caminho. E, da mesma forma, espera que façamos algo por todas as criaturas do que cremos necessitadas, porque, com certeza, a também lhe rogou auxílio. Precisamos, sempre, ver no próximo um provável espelho de nosso passado, porque, se ele necessita de nossa ajuda, com certeza, um dia, lá no passado, também devemos ter trilhado difíceis caminhos iguais aos dele que, com certeza, devemos ter sido auxiliados por outra ou outras criaturas. Será que Deus não espera que façamos aos outros o bem que um dia também nos fizeram? Também temos de ver em nosso próximo um espelho de nosso futuro, porque, hoje, um nosso irmão pode estar precisando de nós, assim como poderemos, um dia, estar enfrentando um mesmo problema que o dele. Todos sabemos que temos de passar por várias experiências na vida para podermos aprender com elas. Também façamos uma simples experiência, sempre que a oportunidade surgir. Procuremos ver no necessitado que bate à nossa porta ou que nos estende as mãos em nosso caminho, a imagem de um ente querido. Imaginemos um de nossos filhos, por exemplo, passando por aquela dificuldade e veremos como nosso coração será tocado pela caridade, a grande chave a nos abrir as portas da felicidade. Hajamos com eles como gostaríamos que outros agissem conosco e com os nossos. Nesse momento, Agenor retira de um dos bolsos um abridor de latas e o ergue para que todos o vejam. A fé é como este abridor de latas, só que ela abre corações para a felicidade.
Mas assim como se tem de praticar uma ação para abrir as latas, também assim o é para se abrir o coração. E essa ação é a prática da caridade, a prática de boas obras e bons pensamentos que, pela justiça e bondade do Pai, que muito espera de nós, nos remete à felicidade. Nesse momento, pessoas, disfarçadamente, enxugam algumas lágrimas que teimam em abandonar os olhos, porque, além das palavras de Agenor, se encontram amparadas por espíritos que, presentes ali, as envolvem em vibrações de muito equilíbrio e paz. Seu Agenor silencia, cerra os olhos e Dona Elsa, entendendo que ele já falara sobre aquele assunto, lê a próxima indagação. Outra pergunta: qual seria o segredo da felicidade? Agenor abre os olhos e responde: os espíritos nos ensinam e, evidentemente, com base nos ensinamentos do Mestre Jesus, que o segredo para a felicidade é muito simples. Dizem que a única e verdadeira felicidade somente será alcançada a partir do momento em que passarmos a desejar e a nos alegrarmos com a felicidade do próximo, porque se nos exultarmos apenas com o que nos acontece de bom, isso é muito pouco se comparado com a alegria que sentimos cada vez que virmos ou tivermos feito alguém feliz, porque a felicidade que tivermos somente com o que nos ocorre é limitada. Mas a felicidade que sentirmos com a felicidade do nosso próximo é uma somatória infinita, porque é infinito o número de irmãos, filhos de Deus. E apenas para podermos exemplificar, vamos utilizar duas palavras que, apesar de nos dicionários serem sinônimas, as consideraremos um pouco diferentes, na forma, para podermos entender melhor. São as palavras felicidade e contentamento. E vamos utilizar o exemplo das crianças. Quando uma criança ganha um doce, por exemplo, fica muito contente. Mas, vejam bem, trata-se de um contentamento passageiro, pois ele se acaba assim que o doce termina. Podemos usar, também, como exemplo, um brinquedo ganho. Vemos grande contentamento na criança no momento em que o recebe e ela brinca até o momento em que se cansa, ou seja, com o tempo, não mais se interessa por ele e, evidentemente, deseja outro. O mesmo não acontece com a felicidade dessa criança, advinda, por exemplo, através do carinho, da atenção e da dedicação dos pais. Essa felicidade pode perdurar para sempre. Agora, vamos mais a fundo em nosso raciocínio. O doce ou brinquedo é comprável, a felicidade, não. Ou seja, pode-se comprar um contentamento, mas não se pode comprar a felicidade, e o contentamento é passageiro, enquanto a felicidade pode ser perene. A vida não é contra o fato de o homem comprar contentamentos, mas, sim, contra o seu exagero, equivocado que se encontra, confundindo felicidade com contentamento. E, muitas vezes, o espírito passa a toda uma encarnação comprando contentamentos e sempre buscando mais, a tal ponto que nem tem tempo para ser feliz. Isso quando não os usa para tornar contente a sua família, sem nem desconfiar que o que ela realmente necessita é de felicidade. Sem falar daqueles outros que nem podem comprá-los e, sem saber que a felicidade que tem de conquistar, sofrem e fazem os seus sofrerem. Então, meus irmãos, o segredo da felicidade, aquele, realmente, a nós revelado por Jesus, somente poderá advir com o amor ao próximo, sentindo alegria com a alegria do irmão. Resumindo, felicidade é servir. Agora, toma a palavra Dona Elsa traço, pelo teor da pergunta e da resposta anterior, vou ler esta aqui, penso, deva ter ligação com essa última. A pergunta é a seguinte: o dinheiro é um mal? Agenor, inspirado pelos espíritos, responde de pronto: o dinheiro não é um mal. Nós é que fazemos mau uso dele, utilizando-o para adquirirmos o supérfluo, que nada tem a ver com o que realmente necessitamos. Muitas criaturas veem o dinheiro como algo que deva ser cultuado e o colocam num verdadeiro pedestal, utilizando-o como forma de se sobressair, de querer ser um objeto de admiração das outras pessoas. E isso é muito ruim porque é extremamente contrário às lições de Jesus quanto à felicidade. Porque quem deseja ser admirado, anseia que o seu próximo seja inferior a ele e isso contraria o ensinamento do amor ao semelhante. Não que não se deva trabalhar, poupar, manter-se apresentável, mas nunca um exagero. Pode-se usar o dinheiro no intuito de se ter um pouco mais de conforto, de oferecer estudo para os filhos, possuir uma condução, enfim,
mas nunca no propósito de causarmos inveja aos outros. E temos de doar um pouco do que temos para os que pouco possuem. Devemos nos lembrar sempre que ajudar o próximo somente nos torna ricos espiritualmente. Não ajudar poderá simplesmente nos tornar ricos materialmente. Mas qual a maior riqueza? A da matéria ou a do espírito? E, se quisermos ser realmente felizes, devemos fazer todo o possível para nos desapegarmos de tudo o que nos torna dependentes. Podemos possuir, mas não podemos ser possuídos pelo que temos. Na verdade, não dependemos de quase nada para sermos felizes e, evidentemente, quanto menos dependermos da matéria ou das sensações inferiores, mais felizes seremos. Resumindo, o dinheiro não é um mal, assim como um veículo não passa de um meio que pode ser utilizado para deslocar pessoas para o trabalho ou ser uma arma nas mãos de um condutor mal intencionado. E o dinheiro pode se transformar, se bem empregado, numa grande ferramenta de auxílio porque poderá trazer um pouco de paz a corações angustiados pela sua falta. Imaginem uma mãe com seu filho doente e sem recursos para comprar-lhe o remédio necessário, um pai de família desempregado que vê os seus passarem pelo sofrimento da fome. Enfim, o dinheiro pode não trazer a verdadeira felicidade, mas a sua falta pode trazer muito sofrimento. E esse sofrimento não pode ser amenizado por aqueles que possuem além do necessário. O espírito encarnado deve tomar muito cuidado com a responsabilidade que detém em face da moeda que lhe sobra e que lhe é perfeitamente dispensável. Agora, uma pergunta ecológica: o que o Senhor pensa a respeito da poluição que assola o planeta? Quanto à solução da poluição do planeta, devemos todos seguir as orientações dos técnicos e cientistas quanto ao bom uso do progresso e, principalmente, do destino dos detritos, dos descartáveis, etc. Mas o mais importante para que possamos ter a consciência de solucionarmos e colaborarmos com a despoluição do planeta é nos preocuparmos, o quanto antes, com a despoluição do nosso espírito, da nossa alma ou da nossa mente, como queiram classificá-las. Necessitamos de muito cuidado com esse descaso para conosco mesmos a fim de podermos preservar a nossa mente. Precisamos fazer uma limpeza em nosso íntimo para evitar que sejamos contaminados com a sujeira e a poluição da ambição, do ódio, da vaidade, da inveja, do egoísmo, do julgamento impróprio dos semelhantes, das ilusões, dos desejos de riqueza, fama. E, também, policiarmos as emanações poluidoras de nossa fala através de palavras de ódio, de negatividade, de intrigas e de intolerância. E lembrarão sempre de que, assim como a natureza, a vida nos devolve a poluição que despejamos sobre os nossos semelhantes. Bons pensamentos nos trarão felicidade e saúde. Maus pensamentos nos trarão vida miserável. Nesse momento, Dona Elsa não consegue mais fazer a pergunta seguinte, pois alguém faz outra em voz alta, continuando com o assunto. E o medo, seu Agenor? Também é uma forma de poluição. O medo, meu irmão, esclarece traço, é um sentimento de preocupação com o que pode ou não vir a acontecer conosco. Ele pode ser benéfico se utilizarmos apenas como precaução. Um exemplo de bom medo é aquele que nos impede de entrar numa jaula com um tigre, pois, com certeza, seremos devorados. Mas muitas vezes em nossa vida, podemos muito bem resolver um problema em vez de sofrermos com antecedência. Para que ter medo? Tudo pode ser resolvido, pois a vida continua e é eterna. Mas, para isso, não podemos nos prender às coisas terrenas, para que não venhamos a sentir medo. Na maioria das vezes, a solução para nossos problemas é bastante simples e nós os complicamos, a tal ponto, que acabamos por não resolvê-los. E, como já disse, sofremos por antecedência, por causa do medo de vir a ter esses problemas. Simplifiquemos as coisas. Por exemplo, se estivermos famintos, por que não comermos um simples sanduíche em vez de ficarmos esperando que um prato de iguarias nos seja ofertado? Se nos encontramos desempregados, por que não aceitarmos um trabalho, por pouco que com ele venhamos a ganhar e, pelo mesmo motivo, não procuremos diminuir os nossos gastos supérfluos, diminuindo os nossos desapegos, como, por exemplo, trocarmos nosso automóvel do ano por um mais velho e mais barato? Por que não podemos utilizar uma bicicleta se isso nos trouxer uma solução? Em vez disso, muitas vezes, bate-se de porta em porta, procurando por um emprego igual, ou melhor, do que aquele que se possuía.
Existem criaturas ricas ou de classe média, felizes, mas existem pobres, felizes também e, muitas vezes, mais que muitos ricos e de classe média, porque a felicidade não depende do que se tem, mas do que se é. E devemos incutir essa ideia, esse posicionamento perante a vida, em nossa família, na esposa, nos filhos, nos amigos e em todos os que cruzarem nosso caminho. Nesse instante, outra pergunta de um dos presentes é feita, pois na verdade, um assunto desencadeia outro e Dona Elsa não consegue seguir as regras anteriormente acordadas. Agenor não se importa e nem mesmo os presentes que parecem estar gostando da forma como tudo está correndo. E devemos levar a nossa vida sem nos preocuparmos com nada. Devemos nos preocupar, sim, meu irmão. Devemos nos preocupar em fazer o bem, porque os Espíritos nos ensinam que não seremos julgados apenas pelo mal que tivermos ou não cometido, mas também pelo bem que tivermos deixado de fazer e, principalmente, por todas as consequências oriundas desse bem que não fizemos, tendo a oportunidade para tanto. E sigamos com os exemplos das crianças. Dizendo isso, Agenor abre uma página de O Evangelho segundo o Espiritismo e continua. Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Prestem bastante atenção nestas palavras, que se lhes assemelham. O que significa isso? O que Jesus quis nos dizer? Disse-nos ele que devemos ter o desprendimento e a simplicidade da criança, que não julga aos semelhantes e que reparte o brinquedo com outra. A criança não se prende muito ao que acaba de lhe acontecer, ela tudo e a todos perdoa. Pode chorar ao ser contrariada, mas, logo está sorrindo e não se lembra mais do que o de quem a contrariou. Vivamos mais no presente, porque esquecendo o passado, não teremos o que perdoar. Aliás, Deus já nos deu o exemplo de que o passado não deve ser lembrado, haja vista o esquecimento de nossas encarnações. Enfim, nos espelhemos na simplicidade da criança que não se importa com as aparências e, sim, com a realidade dos acontecimentos, sabendo como viver em harmonia com as outras, no desprendimento de repartir e na humildade de receber o que lhe é ofertado. Realmente, o mal atrai o mal, como se diz. Pergunta uma outra senhora, aproveitando um hiato na fala do andarilho. O que acontece, minha senhora, é que a encarnação é como uma escola, digam assim, como uma professora. Se não encararmos os nossos problemas, as nossas provações, com fé e esperança, entendendo e procurando resolver tudo da melhor maneira possível e nos limitarmos a ficar nos lamentando, essa professora irá entender que não aprendemos o que deveríamos aprender e nos oferecerá outros exercícios para que possamos nos exercitar mais. É por isso que dissabores podem atrair dissabores quando simplesmente cruzamos os braços e nada fazemos. A vida quer que aprendamos e, diante de nossas lamentações, nos passa mais lições de casa. E, então, Carlos, está gostando? Muito, Elsa. Esse Agenor fala com tanta facilidade e nos traz exemplos tão simples sobre a vida, que estou impressionado. Como pode um andarilho falar sobre tudo isso? Não sabemos quase nada a respeito dele, mas deve ter estudado e lido muitos livros antes de entrar para essa vida de caminhante sem destino certo. Nesse momento, uma senhora, médium vidente, ao ouvir a conversa de Elsa com Carlos, se pronuncia: esse homem é um grande conhecedor da doutrina. Realmente, e também, um médium. O que você vê, Leontina? Ele está cercado por vários espíritos iluminados que o auxiliam, principalmente por um deles, em especial. E como é ele? Trata-se de um negro de cabelos brancos, bigode e cavanhaque e, pelos trajes e pelo que sua aparência reflete, tenho certeza que tenha sido um escravo em outra encarnação. Um preto velho, Leontina. Isso mesmo, um preto velho de muita luz. Nesse momento, uma outra pessoa lhe pergunta: fale-nos de um vício, seu Agenor. Bem, todos já sabem que o pior deles é o egoísmo, porque o egoísmo nos impede de fazermos o bem ao próximo, mas existe um outro, fruto do egoísmo, e que nos traz muitos malefícios, que é a inveja. E como combatê-la? É muito simples. Basta que procuremos ser felizes com o que temos e com o que somos. Podemos melhorar a nossa vida e o nosso espírito, mas nunca invejar o que o nosso próximo possui ou o que ele é,
Porque corremos o risco de adquirirmos esse vício e nunca conseguirmos ser felizes por mais que tenhamos ou sejamos. E, como já disse anteriormente, não devemos nunca provocar a inveja no semelhante, porque é um mal tão grande para aquele que a possui quanto para aquele que a provoca. E este último possui um grande débito perante a vida, porque aí é daquele que vem a causar um mal ao próximo. Por esse motivo, é que devemos ser simples e humildes, sem ostentação. Seu Agenor, comecei há pouco tempo a estudar a doutrina e ainda sou bastante leigo em alguns assuntos. Por esse motivo, perdoe-me se lhe faço uma pergunta, talvez, imprópria. Pergunte, meu irmão. Devemos nos afastar das pessoas que sofrem porque erraram no passado? Não, porque não devemos julgar as pessoas pelos problemas que venham a apresentar, tais como a pobreza, os defeitos físicos ou morais, achando que se ela é assim é porque alguma coisa de ruim deve ter feito no passado, em vidas pregressas e que foi Deus quem as colocou nessa situação. Realmente, a vida a colocou nessa situação, principalmente pelo que fez no passado, mas Deus permite que isso ocorra com ela por dois motivos. O primeiro é para que ela aprenda com essas provas e experiências, e o segundo, é para que as pessoas que cruzarem o seu caminho também possam aprender, auxiliando-a. Se temos débitos, e não há ninguém neste planeta que não os tenha, e queremos aprender a ser bons, aproveitando a oportunidade de uma nova encarnação, teremos de nos aproximar dos infelizes. Seu Agenor, não sou espírita. Apenas ia passando por aqui e comecei a assistir e estou gostando. E gostaria de lhe fazer uma pergunta. Na verdade, três, certamente, relacionadas umas com as outras. Posso fazê-las? Pode e deve, Senhor. E as religiões? O que dizer daqueles que as representam? E, por último, somente os espíritas estão certos? Muito boa sua pergunta. Em primeiro lugar, devo lhe dizer que Jesus não criou e nem fundou nenhuma das religiões que hoje o homem segue. As religiões são a maneira que o homem criou para explicar a vida e, principalmente, como devemos encará-la e qual o seu destino após a morte. O Espiritismo tem a sua maneira de encarar tudo isso e acreditamos em tudo de bom que os espíritos superiores nos ensinaram e continuam nos ensinando através de suas comunicações. Aliás, uma das certezas do espírita, que é da possibilidade de comunicação entre os dois lados da vida, ou seja, este mais material com o espiritual. Também acreditamos nas leis de causa e efeito e na reencarnação como um meio de se fazer justiça e, principalmente, de se propiciar um aprendizado aos espíritos. Quanto a representantes de Deus na Terra, acredito que não devemos nos considerar assim, porque quem somos nós, neste planeta inferior, de provas e expiações? Não devemos nos colocar como representantes de Deus para julgar ou condenar ninguém, porque o próprio Deus, de quem, muitas vezes, o homem se coloca como representante, perdoa sempre e dá novas oportunidades aos pecadores. Na verdade, Deus quer que o representemos apenas para auxiliar esses seus filhos que se desviaram do caminho correto. E, muitas vezes, somente somos capazes de esquecer uma mágoa a nós imposta por um semelhante, quando, na verdade, deveríamos também, além de olvidar essa mágoa, perdoá-lo como um irmão que é e, principalmente, auxiliá-lo para que não erre mais. E, todos nós, religiosos que somos, não deveríamos ficar criticando uns aos outros. Deveríamos, sim, juntar as nossas forças, para cumprir os ensinamentos de Jesus, ou seja, realizando boas obras em benefício do próximo. Quanto ao Espiritismo, devo lhe dizer que não podemos achar que esta nossa doutrina já encerra todas as verdades porque temos muito que aprender ainda, já que nos encontramos num planeta bem inferior. Penso que o Espiritismo não venha a ser a religião do futuro, mas o futuro da religião. Também não sou espírita, diz uma senhora traço, mas gostaria de lhe perguntar, onde encontrar Jesus? Nos templos? Nas casas espíritas? Vou lhe contar uma história verídica, contada por um negro escravo, mais precisamente, um preto velho. Deve ter sido contada por aquele espírito que vejo ao lado de seu Agenor, Dona Elza, diz Leontina. Contou-nos esse espírito que, quando escravo, trabalhou na construção de uma capela na fazenda e que o patrão, vez ou outra, trazia um padre para rezar uma missa e que eles assistiam do lado de fora. Passado algum tempo, foi trazido um outro padre, moço ainda,
que havia assumido a paróquia de uma cidade próxima e que era a primeira vez que ali vinha para rezar. Porém, naquele momento, próximo ao horário da missa, 2 feitores estavam castigando um escravo no tronco. Quando viram que o padre estava chegando, rapidamente desamarraram o escravo e, devido à pressa, o deixaram estendido ali no chão, e o padre acabou vendo o pobre coitado. Esse padre entrou na capela, onde todos estavam reunidos, mas quando foi começar a missa, convidou a todos para que fossem com ele até o lado de fora da igreja e os levou até o tronco, dizendo que iria rezar a missa onde estava Jesus, porque o Cristo estava sempre onde havia sofrimento, e pediu aos presentes que olhassem bem a posição em que o negro se encontrava. Todos voltaram a olhar para o escravo estendido ao solo e o padre, então, lhes perguntou se não lhes parecia estar o pobre homem deitado sobre o colo de Jesus. E completou que, para alguns, encontrar Jesus era difícil, mas que, para outros, era muito fácil. E que para encontrá-lo, bastaria que procurássemos os necessitados e ali o encontraríamos, na verdade, nos esperando para auxiliá-lo no socorro a esses infelizes. E repito, nada do que Jesus nos ensinou é impossível e difícil de seguir, tanto que todos os seus ensinamentos possuem um único objetivo de nos encaminhar à verdadeira felicidade. Seu Agenor, o Senhor é feliz na solidão em que vive. O homem pensa por alguns instantes e responde, apesar das aparências, não sou totalmente um andarilho solitário, porque tenho encontrado e feito muitos amigos. Realmente, não é como ter uma família. Gostaria de ter uma, mas a vida me levou a trilhar este caminho. Agora, uma coisa proponho a todos vocês, como um exercício muito salutar. Procurem, por alguns momentos, caminhar ou permanecer um pouco sozinhos consigo mesmos, a fim de repensar seus atos, a vida como a levam, como estão agindo e se estão felizes ou apenas sufocando uma felicidade, a troco de quimeras que a vida possa lhes proporcionar. A reflexão e a análise simples e sincera é muito importante para a vida de todos nós. E, assim, Agenor continua a responder mais perguntas até voltar para o albergue, a fim de descansar. 14. Conversa com Ailton. São 9 horas da manhã, quando Agenor caminha pelas ruas da cidade. Pretendia chegar à feira já pela manhã, no intuito de ver se necessitavam de alguma ajuda, apesar de ainda não ser o seu horário. Na verdade, também gostaria de estar lá para poder ler um pouco, aproveitando a generosidade dos organizadores que permitiam que ele assim o fizesse. E quando passava em frente a uma casa de bela aparência, que denotava ser habitada por pessoas de posse, ouve uma voz: Senhor! Senhor! Alguém o chamava e Agenor percebe que o chamado vinha do lado de dentro daquela residência. Olha através das grades e vê que um homem, um moço ainda, de cerca de 30 e poucos anos era quem o solicitava e caminhava em sua direção. Pois não, responde. Seu Agenor, não é? Sim. O senhor me conhece? Conheço e gostaria de lhe fazer um convite. Um convite? Isso mesmo. Gostaria muito que tomasse o café da manhã comigo. Quer que eu tome o café da manhã com o senhor? Foi o que disse, responde o homem, abrindo um portão e estendendo a mão para cumprimentá-lo. Agenor oferece a sua, surpreso. E, então, aceita o meu convite? Bem, não sei, por favor. Nesta sua casa? E por que não? Venha. Entre. Agenor acompanha o homem, entrando por uma porta de madeira maciça e com lindos entalhes e segue-o através de extensa sala de estar até outra porta, maior que a primeira, de vidro, que os leva até uma varanda muito bonita, terminando com um gramado e uma piscina de água muito azul e limpa. Nessa varanda, o homem lhe indica uma cadeira e senta-se em outra à sua frente. Entre eles, uma mesa redonda, onde uma empregada começa a colocar café, leite, bolo, pães e diversos tipos de bolacha. Meu nome é Ailton, mas, por favor, sirva-se. Gostaria que o senhor se servisse primeiro. Tudo bem, mas fique à vontade e coma o que lhe aprouver. Gostaria de um café e um pão com essa manteiga, responde Agenor, servindo-se, um pouco acanhado e inicia uma conversação traço. O senhor me chamou pelo nome e diz-me conhecer. Não vou lhe dizer que o conheço, mas sei seu nome e o ouvi falar ontem à tarde naquela barraca, lá na praça. O senhor é espírita. Gostaria que me chamasse pelo nome e gostaria que me permitisse chamá-lo pelo seu,
sem o Senhor que nos distancia. Por mim, tudo bem, Ailton. Não sou espírita, Agenor, mas gostei de ouvi-lo falar. Na verdade, comecei um período de férias ontem e, hoje mesmo, devo seguir até o litoral onde minha esposa me aguarda com meu filho de 5 anos. E ontem passei por aquela barraca e, como não tinha o que fazer, fiquei a ouvi-lo. Já faz tempo que não tiro uns dias de férias e desde cedo caminhava pela cidade. Na verdade, tenho esta casa apenas para passar algum fim de semana longe da poluição da capital, onde trabalho. Sou muito rico, Agenor. Herdei os negócios de meu pai e, praticamente, tripliquei os lucros. Possuo uma operadora de empréstimos e aplicações. Para que entenda melhor, arrecado dinheiro de aplicadores e o aplico, através de empréstimos. Ganho muito dinheiro. E ouvindo-o falar, fiquei com muita vontade de conversar com você e, por coincidência, agora de manhã, vejo-o passar defronte de minha casa. Aí não resisti e estamos aqui. E sobre o que gostaria de conversar? Sabe, Agenor, achei muito bonito tudo o que disse e tenho absoluta certeza de que você é exatamente como fala e aconselha as pessoas a serem. Mas gostaria de lhe dizer uma coisa aí, por favor, não se ofenda. Pode dizer, Ailton. Eu acho que você prega tudo aquilo e segue tudo que prega, porque é um andarilho, um homem que nada possui e sem responsabilidades como, por exemplo, as que possuo. Por favor, não o convidei a tomar um café comigo para ofendê-lo. Longe de mim, mas foi exatamente isso que pensei quando eu vi e, agora, torno a dizer, por esta feliz coincidência de você estar passando defronte da minha casa, resolvi lhe falar o que penso. Você me entende? Entendo perfeitamente como pensa, mas devo lhe dizer que se você seguir tudo o que eu disse, tenho certeza absoluta, virá a ser mais feliz do que já é. A minha dúvida, Agenor, é que você prega a simplicidade, a humildade, o desprendimento das coisas materiais, etc., etc., mas pelo que imagino, se todas as pessoas fossem seguir os seus conselhos, ninguém mais trabalharia. Ninguém mais produziria e todos ficariam vagando como você pelo mundo. E somente posso imaginar pessoas morrendo de fome, se não houver homens que produzam, que façam o progresso acontecer. Se todos fossem como você, seria o caos do planeta. Mais uma vez, não estou querendo ofendê-lo com a minha maneira de ver. De qualquer forma, gostaria de lhe dar a palavra para que me explicasse tudo isso e que ficasse à vontade para refutar tudo o que lhe disse. Agenor sorri calmamente e inicia a explicação solicitada. Ailton, você simplesmente confundiu as minhas palavras. Em nenhum momento, eu disse que as pessoas deveriam ser como eu, levar a vida que levo, pois somente sou como sou por força das circunstâncias. O que eu falo e aconselho é que as pessoas trabalhem pelo progresso, que progridam, mas que não se apeguem demasiado às coisas materiais, porque isso somente as fará sofrer. Mas como, Agenor? Veja o meu caso. Para que meus negócios tenham sucesso, necessito apresentar-me bem, com roupas caras, tenho de chegar a encontros com clientes com um carro de luxo, tenho de levá-los para almoçar nos melhores restaurantes porque tudo isso faz parte de uma estratégia de mercado que atrai a confiança do cliente. Imagine você, se eu fosse fazer um negócio vestido com roupas simples, com um automóvel velho e caindo aos pedaços e convidasse os meus clientes para comer um sanduíche de mortadela. Com certeza, não depositariam confiança em mim. As pessoas preferem fazer negócios com pessoas bem-sucedidas financeiramente. Agenor sorri diante das justificativas do homem. Você tem toda a razão, Ailton. Isso faz parte de seu trabalho, assim como um médico tem de se vestir de branco, um bombeiro com sua farda e os jogadores de futebol com seus uniformes. Não falei nada contra isso. Somente digo e repito que a criatura humana pode possuir o que quiser, desde que não se escravize ao que possui. E não falo somente dos que possuem muita riqueza. Existem pessoas que se escravizam em outras pessoas ou escravizam outras pessoas através do sentimento de posse, sem entender que ninguém é de ninguém. Gostaria que me explicasse melhor. Não condeno ninguém por querer ter mais conforto, uma bela casa, um belo carro novo. Somente aconselho a não se escravizarem em tudo isso, porque, senão, perderá muito tempo de sua vida atrás de metais, plásticos, tecidos, vidros e outras tantas coisas. E pergunto,
Para que deveriam existir todas essas coisas? Apenas para servir ao homem e não para escravizá-lo. Agenor faz pequena pausa e pergunta: você acredita em Deus, Ailton? Não sou muito ligado em religião alguma e, com toda sinceridade, penso que ainda não cheguei à idade de me preocupar com isso, e nem gosto de pensar nisso tudo, porque quando pensamos em Deus, inevitavelmente, nos vem à mente a ideia da morte. Pois deveria vir à mente a ideia da vida, porque Deus é vida e a morte não existe. Somente o corpo fenece. Ou você acha que tudo termina com a morte? Penso que não, mas não quero me preocupar agora com isso. Penso que são assuntos com os quais os velhos devam se preocupar. Você acha que somente os velhos abandonam o corpo físico? Não. Moços também morrem, mas a probabilidade é menor. E quero viver até os 100 anos, se for possível. E se isso não acontecer? E, além do mais, 100 anos passam depressa, se o comparamos com a eternidade da vida. O que você quer dizer com isso? Como você administraria a ideia de ter de largar tudo o que possui e passar para o lado de lá da vida com as mãos vazias? Não quero nem pensar e não penso. Ailton, tenho certeza de que isso não irá lhe acontecer. Você é um moço forte e dá para notar, cheio de saúde. Mas e se isso ocorresse? Não iria sofrer muito abandonando os seus bens materiais aqui no plano da matéria? Iria sim, Agenor. Disso tenho certeza. É sobre isso que falo. Procuro alertar as pessoas para isso. Para que não se prendam, não se escravizem. Mas como conseguir isso, Agenor? Não possuindo nada. Não, Ailton. Não possuir não traria nenhuma lição, porque a maior lição, o maior mérito é ter e conseguir ser humilde, bom, generoso, compreensivo, sem opulência, sem o desejo de causar inveja aos outros. O homem fica pensativo por alguns instantes até a tomar a palavra novamente. Agenor. De alguma forma, você não deixa de ter razão. Sabe, meu amigo, vou resumir para você, não há mal algum em possuir coisas, não há mal algum em ter, mas é preciso, antes de tudo, ser, para se conquistar a felicidade. E ser é um verbo de duplo sentido, porque ele pode estar sempre apontado para qualquer das condições antagônicas da natureza, seja ela material, fenomênica ou humana. Aquilo pode ser claro ou escuro, um momento do tempo pode ser dia ou noite, pode ser frio ou quente e a criatura humana pode ser boa ou má e, consequentemente, feliz ou infeliz. E o que prego às pessoas é que, seguindo os ensinamentos de Jesus, poderão ser boas e felizes, independentemente dos bens que possuem ou não, desde que façam bom proveito dos bens materiais no sentido de empregá-los também, da melhor forma possível, para a felicidade do próximo e não somente da própria. E nisso residem dois exercícios, o do desprendimento e o do amor ao semelhante. Ailton olha de soslaio para Agenor com a fisionomia grave de quem tudo entendeu e começa a se preocupar. Veja você mesmo, Ailton. Diz que já faz muito tempo que não tem férias. O trabalho é enobrecedor, mas nem a ele temos de nos escravizar no afã de ganhar cada vez mais, porque o tempo é implacável e, quando menos esperamos, somos chamados de volta, e o que aprendemos de proveitoso nesta nossa passagem por aqui? Quanto amor distribuímos? Você falou que se todas as pessoas seguissem o meu modo de vida, sem nada fazer, que o mundo se tornaria um caos. E você tem toda a razão nisso. Toda a razão, mesmo. Profunda razão. Mas o mundo não seria também um caos se não permitíssemos que outros também tivessem a oportunidade do trabalho por causa do nosso egoísmo, em querermos conquistar a maior quantidade de trabalho para podermos ganhar e possuir cada vez mais. Por que desejar tudo se poderemos ser mais felizes com um pouco menos? Porque se não tivermos tempo para sermos felizes? E de que adianta termos tanto, se estivermos cercados de infelizes, porque pouco conseguem na vida, às vezes nem comida, nem remédios para seus filhos. Já vi muito, Ailton. E ninguém possui mais, simplesmente porque Deus o escolheu para ser mais feliz que os outros, senão Deus seria injusto, pelo mesmo motivo que ninguém tem tão pouco para ser mais infeliz. É por isso que lhe disse que o mais importante não é o ter, mas o ser. O que Deus deseja é que aprendamos a lidar com os dois lados da moeda e é por isso que as encarnações sucessivas são a única maneira de se entender a justiça e a bondade do Pai. Ailton permanece alguns instantes pensativo.
Gostei muito da conversa com você, Agenor, afirma Ailton, mais consciente agora das explicações recebidas. E vou procurar conhecer um pouco mais sobre essa doutrina dos espíritos. Hoje, mesmo, antes de viajar, passarei pela feira do livro e pedirei a alguém que me indique alguma obra. Se você estiver lá, gostaria que me indicasse. Com todo prazer. E me perdoe, Agenor, pela maneira como lhe expus o que pensava. Na verdade, penso que queria, mesmo, provocá-lo um pouco para que me convencesse de algo que não sabia bem o que era. Sei disso. De qualquer forma, gostei muito da sua presença. Fazia tempo que não me sentia tão bem. Acho que essa história de energia positiva deve ser real, porque penso ter sido envolvido pela sua. Mais tarde. Que bom que o encontrei aqui, Agenor, diz Ailton, chegando à feira, por volta do meio-dia. Assim, poderá me indicar alguns livros. Que bom, e quais você me indica? Bem, temos livros de estudo e romances que ensinam muito, também. Para começar, gostaria que lesse aquele que considero o mais importante, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, se quiser conhecer mais a fundo, lhe indicaria as outras obras de Allan Kardec e os romances do espírito André Luiz, psicografados por Chico Xavier, que vêm complementar as primeiras. Diga-me uma coisa, Agenor, o espiritismo é muito antigo? Nesse momento, algumas pessoas, presentes no local, aproximam-se mais dos dois, para ouvir as explicações do andarilho. Na verdade, Ailton, a essência do espiritismo se perde no tempo. Para você ter uma ideia, e poderá ler a respeito nas primeiras páginas desse livro que lhe indiquei, Sócrates, filósofo grego, há mais de 400 anos antes de Cristo, seguido por seu discípulo Platão, já pressentiam a ideia cristã e os princípios do espiritismo. Sócrates e Platão? Sim. Vários de seus ensinamentos já vinham ao encontro das verdades do espiritismo. Seus enunciados já diziam que o homem é uma alma encarnada que se prejudica quando muito se liga às coisas materiais e que, à medida que delas se desliga, se dirige para o que é mais puro, voltando-se para sua própria essência, que a alma, quando se encontra livre de seu corpo, carrega os traços de seu caráter, de suas afeições e as marcas de sua vida, que a maior infelicidade para o homem é ir para outro mundo com a alma carregada de crimes. Falavam sobre a injustiça, dizendo que é melhor receber uma injustiça do que aplicá-la, que nunca devemos retribuir um erro com outro erro, nem fazer mal a ninguém, seja por qualquer pretexto. Comparavam as boas ações com as oferendas ou com as belas orações, dizendo que aos olhos de Deus mais valem as primeiras. E que, liberta do corpo, a alma, depois de julgada, seria novamente conduzida a esta vida material como aprendizado. E quanto a Allan Kardec? Você quer saber um pouco sobre ele? Se você tiver tempo, gostaria que me falasse a seu respeito. Na verdade, os fenômenos espíritas ou a influência do mundo espiritual em nosso planeta existem desde a mais remota antiguidade e já eram notados pelos mais antigos religiosos. Porém, no século passado, foi que esses fenômenos começaram a ser mais constatados pelo povo. Ruídos, pancadas e batidas inexplicáveis, movimentação de objetos, em pouco tempo foram considerados fruto de alguma força desconhecida, mas inteligente. E, no período de 1853 a 1855, esses fenômenos acabaram se tornando um tipo de passatempo em reuniões de salão, quando passaram a usar o que chamavam de mesas girantes. Mesas girantes. Sim. A mesa girante era uma pequena mesa com tampo redondo, com uma coluna ao centro que se apoiava no chão por meio de 3 pés. E para que servia? As pessoas sentavam-se ao redor dessa pequena mesa, colocando as mãos espalmadas sobre ela. A mesa adquiria, então, o que se costuma chamar de uma vida factícia, movimentando-se em todos os sentidos e, muitas vezes até, elevando-se no ar como se estivesse flutuando. E as pessoas descobriram que, se fizessem perguntas a essa mesa, ela lhes respondia através de pancadas como o pé. E respondia como? Ela batia o pé a pequenos intervalos e as pessoas correspondiam o número de batidas com uma letra do alfabeto. Por exemplo, uma batida representava a letra A, 10 batidas, a letra J e, dessa maneira, juntando-se as letras, formava palavras e frases. Enfim, conversavam com a mesa.
Faziam-lhe perguntas e esta lhes respondia. É evidente que as perguntas eram de grande frivolidade e, por consequência, as respostas também o eram. Na verdade, viam o fenômeno como uma brincadeira. Foi, então, que surgiu um renomado e respeitado professor, autor de vários livros pedagógicos e dedicado pesquisador, de nome Hippolyte Léon Denisard Rivail, que depois adotou o pseudônimo de Allan Kardec, porque um espírito, de nome Zéfiros, revelou-lhe que esse teria sido seu nome, em outra reencarnação, na Gália, quando ele vivera como um sacerdote druida. Interessante. E Allan Kardec, ao assistir, a convite, uma dessas reuniões, resolveu levar a efeito séria pesquisa, pois percebera que uma inteligência desconhecida movimentava a mesa. Só que não mais se perguntava frivolidades à força inteligente que movia a mesa, mas sim questões de grande seriedade, efetuadas com profundo cunho científico e, agora, as respostas eram também sérias e reveladoras, mesmo porque os espíritos que respondiam a Kardec eram agora espíritos superiores e não espíritos que se prestavam a brincadeiras de salão. Allan Kardec trabalhava com muita organização, fazendo perguntas que, ao serem respondidas, eram anotadas. Foi então que, de posse dessas perguntas e respostas, compilou-as num livro que lançou em 1857, denominado Livro dos Espíritos. O mais importante disso tudo é que o Espiritismo não é uma doutrina criada pelo homem e, sim, revelada pelos Espíritos. É, pelo mesmo método e com auxílio, também, de médiuns, editou outras obras importantíssimas, como o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Fundou uma revista denominada Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos e um pequeno livro intitulado O que é o Espiritismo. Allan Kardec devotou-se tanto à divulgação do Espiritismo, termo este de sua autoria, que, após a sua desencarnação, foi possível lançar o livro Obras Póstumas com todo o material que tinha deixado para publicação. Pretendo levar toda a coleção de Kardec e os romances que me falou. De um espírito, André Luiz. Psicografados por Chico Xavier, não. Isso mesmo. O seguir, solicita um dos atendentes da feira que providencie os livros para Ailton e, este, assim que os apanha, faz mais uma pergunta. Agenor, para um andarilho, você me parece inteligente demais. Você teve estudos? Tive, sim, Ailton, mas esse é um assunto, se me permite, para uma outra ocasião. Compreendo. Bem, agora devo ir-me. E muito obrigado por tudo, meu amigo. Creio que este dia de hoje deve ter sido muito importante para mim. Muito obrigado, mesmo. Eu é que lhe agradeço por sua hospitalidade, hoje de manhã, e lhe desejo uma boa viagem e que Deus o abençoe, a sua esposa e ao seu filho. Vá em paz. Até um dia. 15. Elucidativo encontro de Nelson com Haroldo. Boa noite, Haroldo. Boa noite, Nelson. Por favor, queira entrar, convida o antigo amigo. Sente-se e fique à vontade. Esther tem visita. Não precisa incomodar sua esposa, Haroldo. Só necessito conversar um pouco com você. Boa noite, Dr. Nelson, cumprimenta a esposa de Haroldo, chegando à sala. Boa noite, Esther e, por favor, não precisa me tratar por doutor. Boa noite, então, Nelson. Tudo bem com você? Pergunta-lhe. Na verdade, Esther nunca imaginaria encontrar-se novamente com aquele homem que, por muitos anos, foi muito amigo de seu marido e que chegaram a ir ao casamento dele com Carmen, com quem manteve estreito laço de amizade. Depois, seu marido se afastou de Nelson, simplesmente alegando que não mais estavam se dando bem, sem nunca ter lhe revelado o motivo. Quando Carmen veio a falecer, há 4 anos, ficou sabendo através de uma amiga em comum. Sabia que, agora, Nelson vinha procurando por Haroldo, interessado que se encontrava pela doutrina espírita. E até ficou feliz com a reaproximação dos dois. Tudo bem, Esther. Dentro do possível para um homem que viveu toda a sua vida correndo atrás de negócios e de lucros. Hoje quase pouco faço. Tenho deixado toda a carga de trabalho para meus 2 filhos homens, Roberto e Narciso. Mara apenas estuda. Cursa medicina. Fico muito feliz, Nelson. Haroldo já me havia contado sobre seus filhos. Bem,
Agora, vou deixá-los a sós para conversarem. Quando quiser, Haroldo, traga-lhes um café. Não precisa se incomodar, Esther. Minha conversa não vai demorar muito tempo. De qualquer maneira, estou na cozinha. Basta me pedir. Esther se retira e Haroldo toma a iniciativa da conversa. E, então, Nilson. Tenho estudado bastante. Tenho lido muito. Principalmente